Bem-vindos a mais uma edição do Comebol Libertadores Magazine 2025. Com muitas emoções, chegou ao fim a quinta rodada da fase de grupos da competição mais importante da América. O longo caminho rumo à glória eterna continua. E no programa de hoje, os campeões ainda estão vivos. Para manter a sua chance de classificação, o Botafogo precisava vencer. E no Olímpico Nilton Santos, o time saiu na frente com 2 gols contra os Estudiantes da Argentina. Faltando 5 minutos para o fim, Arthur marcou o gol evitando a eliminação. Grande virada no Uruguai, em clássico sul-americano, a Olímpia não podia falhar contra o Peñarol. Precisando de uma vitória, o Decano entrou em campo determinado e foi para o intervalo vencendo por 2-0. No segundo tempo, se recuperou, empatou e com um gol incrível se garantiu na próxima fase. Após punição na Comebol, o River voltou a jogar diante da sua torcida e tirou proveito disso. Um desempenho coletivo sensacional, mandou uma goleada que o garantiu nas oitavas de final. Nosso percurso começa em Santiago. Após ser goleado pelo Estudiantes da Argentina, a Universidade do Chile precisa se recuperar diante do Carabobo da Venezuela. O conjunto chileno chega com histórico positivo contra os rivais venezuelanos, que são 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Chega primeiro o Universidade do Chile. Num chute de Javier Altamirano, para a defesa de Lucas Brueira. Aos 30 minutos vem o gol do Universidade do Chile. Matias Sepúlveda de falta abre o placar. 1-0. No segundo tempo, a Universidade do Chile chega mais uma vez. E num chute cruzado de Rodrigo Contreras, Fabián Ormazábal. Universidade do Chile passa em profundidade para Javier Altamirano. Leandro Fernandes chuta, a zaga afasta. E no final, Charles Arangues. O juizão vê uma mão de Carlos Ramos dentro da área e cobra pênalti. Charles Arangues havia convertido 2 gols na fase de grupos, ambos de pênalti. Aos 65 minutos, gol da Universidade do Chile, Charles Arangues de pênalti, 2-0. Aos 81 minutos, tem mais gol do Universidade de Chile. E atenção, o gol foi dele, Matias Saldivia, 3-0. Em mais uma chegada da Universidade do Chile, depois da bola trabalhada, Lucas Di Jório chuta e Lucas Brueira defende. Aos 90 minutos tem mais gol da Universidade do Chile, com assistência de cabeça. Israel Poblete faz 4-0 para os chilenos. Resultado final, Universidade do Chile 4, Carabobo 0. Vamos para o Rio de Janeiro contra o Estudiantes. O atual campeão do torneio não pode falhar. Perdendo, é eliminado. O Estudiantes está invicto nos últimos 4 jogos disputados no Brasil na Comebol Libertadores. O Botafogo chega primeiro num cruzamento de Arthur e Cuiabano manda para fora de cabeça.
Aos 42 minutos tem gol do Botafogo. Depois de um chute cruzado, Juan Cruz bota pra dentro. 1-0 Fogão. Agora Juan Cruz cruza para Cuiabano e defende Matias Mancilla. O Botafogo chega mais uma vez e no cruzamento de Vitinho, Igor Jesus cabeceia no travessão. Aos 52 minutos, gol do Botafogo no escanteio de Alex Telles. Quem cabeceia é Igor Jesus, amplia o placar, 2-0 Fogão. E agora, numa jogada do Estudiantes, o juizão vê mão de Gregory dentro da área. Se liga só. Pênalti para o Estudiantes. Aos 62 minutos, Thiago Palacios diminui. 2-1 Botafogo. Aos 77 minutos, mais um gol do Estudiantes. Jogada trabalhada. Jair afasta. E depois, Thiago Palacios empata. 2-2. Mas aos 85 minutos, no finalzinho, tem gol do Fogão. Assistência de Marlon Freitas e Arthur faz 3-2, o gol da vitória e da salvação do Botafogo. Resultado final, Botafogo 3, vivo na Libertadores, Estudiantes 2. E o grupo A ficou assim: Universidade do Chile 10 pontos, Estudiantes de La Plata 9, Botafogo 9 e Carabobo eliminado 1 pontinho. Botafogo agora recebe no Rio de Janeiro a Universidade do Chile e o Estudiantes de La Plata pega o Carabobo na Argentina. Grande jogo em Lima entre Universitário e Barcelona, que buscam uma vitória para atingir a segunda colocação do grupo B. O Universitário chega primeiro, um chute de Edson Flores de fora da área, defesa de José Contreras. Aos 46 minutos sai o gol do Universitário, um cruzamento de Jairo Concha. Alex Valera abre o placar, 1-0. Agora o Universitário cruza do lado esquerdo, afasta Gustavo Valecija. E Andy Polo chuta a bola para fora. Chegada do Barcelona. Cruzamento. Depois de muita briga na área, chute de Felipe Caicedo e defesa de Sebastián Britos. Chegada do Universitário. No chute de Alex Valera para a defesaça de José Contreras. E o Barcelona chega mais uma vez. Um cruzamento de Johnny Erchalá. A zaga afasta. E de cabeça, Otávio Ribeiro. Manda para fora. Resultado final. Universitário 1, Barcelona do Equador 0.
Depois da punição recebida pelo uso de fogos de artifício na semifinal do ano passado, o River volta a jogar diante da sua torcida no Monumental. O time argentino chega invicto em casa contra rivais equatorianos na história da Conmebol Libertadores. E logo aos 8 minutos, num escanteio de cabeça, Sebastián Driussi manda para a rede. Depois da cabeçada de Lucas Martins, quarta bola sobra para Driussi, que abre o placar. Aos 11 minutos, tem gol de empate do Independiente del Valle. Cláudio Spinelli dá uma assistência para Michael Hoyos empatar a partida. Aos 21 minutos tem gol da virada, num cruzamento de Lion Lor e cabeçada de Cláudio Spinelli, 2-1. Primeiro tempo movimentado, aos 25 tem mais gol do River, desta vez foi contra de Luiz Zarate. River 2, Independiente del Valle também 2. Chegada do River. E atenção, porque Franco Mastantuono foi puxado. Falta de Mateu Carabajal sobre Mastantuono e pênalti para o River. Aos 45, mais 5 minutos, gol do River. Mastantuono de pênalti, 3-2 River. Aos 51 minutos, tem mais gol do River. Chute desviado de Maximiliano Messa. E a bola vai para a rede, 4-2. E tinha espaço para mais. 88 minutos, outro gol do River. Se liga só, jogada do Borja, chute no cantinho, 5-2. E aos 94 minutos, prestem atenção nesse golaço de Manuel Lanzini. 6-2 River Plate. E o resultado final foi esse, no Monumental, River 6, Independiente del Valle 2. O grupo B ficou assim, River com 11 pontos, já classificado em primeiro, Universitário com 7, Independiente del Valle com 5 e Barcelona com 4. Os próximos jogos são River na Argentina enfrentando o Universitário e o Independiente del Valle pega o Barcelona num clássico em Quito. O Central Córdoba da Argentina quer se firmar na liderança do grupo. Em Caracas, encara o Deportivo Táchira, já eliminado. A primeira chegada é do Central Córdoba. E atenção porque teve mão de Edson Tamiche. Depois de revisão, o juizão decide expulsar o jogador. Já aos 20 minutos tem gol do Central Córdoba. Jonathan Galvão manda de cabeça, 1-0. E aos 75 minutos, gol do Deportivo Táchira. Carlos Sousa manda para Brian Castilho empurrar para as redes. 1-1. Aos 75 minutos, gol do Central Córdoba. Num cruzamento de Fernando Martínez, Gaston Verón faz 2-1 para os argentinos.
E atenção agora para essa jogada. Teve agressão de Carlos Sousa sobre Lucas Abassia. E o juizão expulsou o jogador. Fora Carlos Sousa. Resultado final, Deportivo Táchira 1, Central Córdoba 2. O Flamengo nunca havia perdido em casa para times equatorianos na Conmebol Libertadores. Em 11 jogos foram 10 vitórias e 1 empate. 7 dessas partidas foram disputadas nas últimas 6 edições. Na fase de grupos de 2019, o rubro-negro derrotou o Liga de Quito por 3-1. Nas oitavas de final daquele torneio, o time saiu na frente e venceu o Emelec por 2-0, avançando assim para a próxima fase nos pênaltis. E em seguida, venceu a final única em Lima. Na fase de grupos de 2020, o time recebeu o Barcelona e o Independiente del Valle. Venceu os dois, 3-0 e 4-0. Em 2021, mais uma vez recebeu o Liga de Quito. O time universitário foi o único a conseguir um ponto no Maracanã. Ficou no 2-2 na fase inicial e nas semifinais daquela edição enfrentou o Barcelona. Venceu por 2-0 com 2 gols de Bruno Henrique. O último encontro foi na fase de grupos de 2023, uma vitória de 4-0 contra o Aucas. O Flamengo e a Liga de Quito disputam um duelo decisivo. O Mengão é obrigado a vencer para continuar com chances de avançar para a próxima fase. E logo aos 10 minutos, gol do Flamengo. Escanteio de Luiz Araújo e cabeçada de Léo Ortiz. 1-0. Novo escanteio para o Flamengo e Bruno Henrique manda para fora. Agora Wesley toca para Luiz Araújo e ajeita, bate e defende Gustavo Vale. Em 2 tempos, meio atrapalhado, mas defendeu. Chegada da Liga de Quito. Cruzamento da esquerda, Agustín Rossi afasta e Carlos Grueso manda para fora. Aos 54 minutos tem mais gol do Mengão. Alexandro cruza. Ricardo Adi cabeceia. E na sobra, Luiz Araújo manda para dentro. 2-0 Mengão. Resultado final, Flamengo 2, Liga de Quito 0. E o grupo C ficou assim, Central Córdoba da Argentina surpreendentemente 11 pontos, Flamengo 8, Liga de Quito 8 e Deportivo Táchira 0 pontos. Flamengo no Rio de Janeiro enfrenta o Deportivo Táchira e a Liga de Quito enfrenta o Central Córdoba lá no Equador. O São Paulo defende sua invencibilidade na Conmebol Libertadores. O tricolor paulista conseguiu 6 vitórias em casa diante de rivais paraguaios na história da competição. E no primeiro tempo, logo no comecinho, olha só o que o Alisson fez. Entrada criminosa sobre Marcelo Fernandes e o jogador do São Paulo foi expulso. O São Paulo tem um escanteio na esquerda. E depois do cruzamento de Enzo Dias, Alan Franco embaixo da trave manda para fora.
Aos 74 minutos, gol do Libertad. Depois dessa falta do Ivan Ramírez, Gustavo Aguilar manda de cabeça. 1-0. Mas aos 90 minutos tem gol do São Paulo. E é gol do garotão da base. Lucas Marques empata e faz o gol da classificação do São Paulo. Resultado final, São Paulo 1, Libertad também 1. Já eliminado, o Tajeres da Argentina busca uma vitória para ter chances de se juntar à Conmebol Sul-Americana. O Alianza Lima precisa vencer. E aos 23 minutos já tem gol do Tajeres. Rubem Bota de fora da área, marca 1-0 para os argentinos. Aos 38 minutos, mais gol dos argentinos. Rubem Bota aciona Valentim De Pietri, que manda para a rede. 2-0 Tajeres. E depois desse escanteio e de tudo isso que aconteceu nessa jogada, o VAR revisou e encontrou uma mão de Miguel Navarro. Pênalti. Mas o Javier Burray defendeu o pênalti batido pelo Paolo Guerreiro. No segundo tempo, o Alianza Lima chega numa jogada de Nahuel Bustos. Mão de Carlos Zambrano e expulsão pela segunda amarela. Resultado final, Tajeres 2, Alianza Lima 0. Então o grupo D ficou assim: São Paulo na liderança com 11 pontos, Libertad com 8, Tajeres com 4 e Alianza Lima com 4, os dois já eliminados. O Libertad agora enfrenta no Paraguai o Alianza Lima e o São Paulo recebe o Tajeres em São Paulo. Vamos para o Nordeste brasileiro, onde o Fortaleza conseguiu a maior vitória da sua história na competição. O Atlético Bucaramanga busca se recuperar depois de várias atuações fracas. E a primeira chegada foi do Fortaleza, no cruzamento de Marinho. Breno Lopes manda na trave. Mais chegada do Fortaleza. Juan Martín Lucero vai driblando todo mundo, mas Fred Hinestrosa tira a bola. Olha aí, depois do cruzamento de Mancuso, chute de Bruno Pacheco, a zaga afasta, depois Tomás Pochettino chuta e o goleirão Aldair Quintana defende. Mais Fortaleza, num cruzamento de Eros Mancuso, Iago Pikachu pega de primeira, um pecado, para fora. Resultado final, Fortaleza 0, Atlético Bucaramanga também 0.
Grande duelo na Argentina. O Colo-Colo é obrigado a vencer para continuar com chances de avançar para a próxima fase. O Racing chega com histórico positivo. Nunca foi derrotado por rivais chilenos na história da Conmebol Libertadores. E o Colo-Colo chega primeiro. Cláudio Aquino passa para Javier Correa, que manda para fora. Num passe de Arturo Vidal e um erro de Esteban Paves na saída de bola, Adrián Martínez chuta. A bola desvia em Alan Saldívia e Brian Cortés defende. E aos 36 minutos tem gol do Racing no escanteio de Gabriel Rojas. Olha só, cruzamento de Santiago Solari e a bola sobra para Adrián Martínez. 1-0 de cabeça. Aos 46 tem mais gol do Racing. Santiago Solari chuta, Brian Cortés defende e na sobra Adrián Martínez faz 2-0 Racing. Aos 51 minutos tem mais gol dos argentinos, hein? Depois de um erro de Alan Saldívia. Chute de Santiago Solari. 2 vezes. Goleirão deu rebote e ele mandou para dentro. 3-0. E agora, falta de Nazareno Colombo sobre o Arturo Vidal. Mas o Arturo Vidal, por incitação de violência, recebe o segundo cartão amarelo e foi expulso de jogo. Aos 81 minutos, tem mais gol do Racing. Gabriel Rojas cruza e Adrián Balboa faz o 4º gol dos argentinos. Nas últimas 5 vezes que o Racing se classificou para as oitavas de final, ele fez isso com uma data de antecipação. Resultado final, Racing 4, Colo-Colo 0. E o grupo E ficou assim: Racing com 10 pontos, Fortaleza com 8, Atlético Bucaramanga com 6, Colo-Colo com 2. Próximos jogos são Colo-Colo no Chile enfrentando o Bucaramanga e o Racing em Buenos Aires enfrenta o Fortaleza. Após golear o Nacional e derrotar o Internacional, o Atlético Nacional quer vencer pela primeira vez na história do torneio os 4 jogos da fase de grupos disputados em casa. E a primeira chegada é do Atlético Nacional. Cruzamento de Camilo Cândido e Luciano Juba quase faz contra. Atenção para o gol do Atlético Nacional, num chutão de Harlen Castilho. Piriar se chuta, Marcos Felipe defende e na sobra Kevin Viveiros manda para a rede. Após revisão do VAR, e depois de revisão, o gol foi confirmado. Gol de Kevin Viveiros, 1-0. Tem mais chegada do Nacional, hein? Olha esse chutaço de fora da área. Marcos Felipe manda para fora.
Cruzamento do Bahia num escanteio de Luciano Juba. Para no final, William José mandar esse chutão e defesa de Raden Castillo. Final, Atlético Nacional 1, Bahia 0. O Internacional manteve uma sequência invicta de 6 jogos contra o Nacional na Conmebol Libertadores, com 3 vitórias e 3 empates. A sequência começou nas oitavas de final em 2007. Depois de perder por 3-1 no Uruguai, o Colorado derrotou El Bolso por 1-0 em Porto Alegre e não conseguiu se classificar. 12 anos depois, se vingou na mesma fase, com uma vitória apertada no Gran Parque Central e uma vitória em casa por 2-0, se classificou para as quartas de final. Já na fase de grupos de 2023, eles se enfrentaram novamente e empataram os 2 jogos, 2-2 no estádio Beira-Rio e 1-1 em Montevidéu. Há 3 semanas no Brasil, o Nacional foi para o intervalo com uma vantagem de 3-0. No entanto, o Inter reagiu no segundo tempo e empatou em 3-3. O primeiro time a se recuperar de 3 gols de desvantagem na Conmebol Libertadores desde 2013. Depois da grande vitória conseguida no Brasil contra o Bahia, o Nacional do Uruguai sonha em avançar no torneio. Seu rival é o Inter do Brasil. E a primeira chegada é do Inter, num chute de Alan Patrick para a defesa de Luiz Mejia. Aos 45 minutos, num cruzamento de Aguirre, o garoto Ricardo Matias manda a bola para a rede. 1-0 Internacional. No segundo tempo, o Nacional chega e olha essa linda jogada de Nico Lopes. Um chute no travessão. Que pecado, hein? E tem mais bola na trave do Nacional. Olha só, chutaço de Rômulo Otero. Ele é especialista em faltas. Chute no travessão. Aos 97 minutos, olha só o que aconteceu. Depois desse escanteio do Rômulo Otero, um desarme do Bruno Tabata, passe em profundidade de Alan Patrick. E aí sobrou para ele sozinho, ir caminhando e fazer 2-0 para o Inter. Gol de Brian Aguirre. Resultado final: Nacional 0, Internacional 2. Então, o grupo F ficou assim: Atlético Nacional 9 pontos, Internacional com 8, Bahia com 7 e Nacional eliminado com 4. Em Montevidéu, o Nacional pega o Atlético Nacional de Medellín e o Inter mede forças com o Bahia em Porto Alegre para ver quem vai se classificar. A seguir, vamos para Lima, com o Palmeiras já classificado para as oitavas de final. O Sporting Cristal e o Cerro Porteño brigam pela segunda colocação no grupo. E a primeira chegada foi do Sporting Cristal. Chutaço de Martim Távara para a defesa de Alex Martín Arias. Aos 14 minutos, sai o gol do Cerro Porteño. Juan Manuel Iturbe abre o placar. Mais uma vez chega o Cerro Porteño, depois do chutaço de Robert Pires da Mota.
Defesa de Diego Henriquez. Chega novamente o Sporting Cristal. Um chute de Catriel Cabejos no travessão. O Cerro Porteño agora comete falta de Jonathan Torres sobre Gilmar Lora. O juizão vai olhar o VAR e decide pela expulsão. Chegada do Sporting Cristal. Christopher Gonçalves chuta e Alexis Martin Arias defende mais uma vez. Cerro Porteño chegando agora. Chute de Sérgio Arauco e defesa de Diego Henriquez. Resultado final, Sporting Cristal 0. Cerro Porteño fora de casa 1. No Allianz Parque, o Palmeiras busca sua 5ª vitória consecutiva. O Bolívar, da Bolívia, precisa de 1 ponto para evitar a eliminação. O Palmeiras chega primeiro no chute de Richard Rios para a defesa de Rubem Cordano. Aos 6 minutos, sai o gol do Verdão no cruzamento de Joaquim Piquerez. Murilo manda de cabeça para a rede. 1-0 Palmeiras. Aos 12 minutos, tem mais gol do Verdão. Depois de jogada trabalhada, Maurício cruza para Facundo Torres. Ampliar, Palmeiras 2-0. E tem mais Palmeiras, hein? Marcos Rocha de volta. Cruza. E Joaquim Piquerez domina de peito e manda para fora. Bolívar com o passe em profundidade. Cruzamento da esquerda. Chute de Dormi Romero e o Everton defende. Resultado final, Palmeiras 2, Bolívar 0. Então o grupo G ficou assim: Palmeiras 15 pontos, Cerro Porteño 7, Sporting Cristal 4 e Bolívar 3. Bolívar agora em La Paz recebe o Cerro Porteño e o Palmeiras em São Paulo pega o Sporting Cristal. Duelo com muita história no Uruguai, hein? O Peñarol quer se firmar na primeira colocação do grupo. O Olímpia deve vencer para continuar com chances de se classificar. O conjunto uruguaio joga diante da sua torcida após uma punição imposta pela Comebol pelo uso de fogos de artifício nas semifinais da última competição. Peñarol chega primeiro. Maximiliano Silveira chuta e Gaston Oliveira defende. Mais chegada do Peñarol. Chute de fora da área do Rodrigo Pérez. Para fora. Chega o Olímpia. Atenção para o chute de Dario Benedetto. Passou perto, hein? Mas foi para fora. Aos 13 minutos sai gol do Olímpia. Cabeçada de Dario Benedetto na trave. Chute de Lisandro Lopes abrindo o placar. Aos 37 minutos, olha só, tem mais gol do Olímpia. E quem manda pra rede é Ivan Leguizamon. 2-0 Olímpia. Aos 50 minutos, numa saída errada do Olímpia, Leonardo Fernandes diminui 2-1.
55 minutos, cobrança de escanteio de Leonardo Fernandes. E Maximiliano Oliveira manda de cabeça, 2-2. Peñarol chega de novo, num novo escanteio de Leonardo Fernandes. Javier Cabreira chuta de fora da área e defende Gaston Oliveira. O Peñarol queria mais. Chutaço de Ignacio Sousa para a defesa de Gaston Oliveira. E na sobra, chute de Jaime Baez para fora. Aos 73 minutos... Atenção, atenção, porque sim, tem gol do Peñarol, é o gol da virada, Eric Remedi, 3-2 para os uruguaios. Resultado final, Peñarol de virada 3, Olímpia 2. O Peñarol em casa está invicto a 21 jogos. Sua última derrota foi em 2017 contra o Palmeiras. Nas fases de grupo de 2018, 19, 20 e 2022, não foi derrotado. Na edição de 2024, venceu o Caracas. Venceu também o Atlético Mineiro e o Rosário Central na fase inicial. Goleou o The Strongest por 4-0 nas oitavas de final. Nas quartas de final, empatou sem gols com o Flamengo e depois se classificou após vencer por 1-0 no Maracanã. Apesar de ter perdido para o Botafogo nas semifinais, derrotou o adversário por 3-1 no Centenário. No torneio atual, o time venceu o San Antonio Bulu e o Olímpia para chegar à próxima fase. Na fase de mata-mata da competição, sua última derrota foi na edição de 96. No último jogo, vamos para Buenos Aires contra o San Antonio Bulu. O Vélez quer vencer para garantir sua classificação. O conjunto argentino marcou gols em 31 dos últimos 32 jogos em casa na fase de grupos da Conmebol Libertadores. E chegou primeiro o Vélez, hein? Cabeçada de Cristian Ordóñez. E teve falta de Carlos Soares sobre Michael Santos. Pênalti. Aos 68 minutos, gol do Vélez, Maher Carriço, 1-0 para os argentinos. E chega o San Antonio Bulu. Um passe de Mário Otazo, falta de Brian Salvaretti sobre Augustin Bouzat e expulsão pela segundo amarelo. Aos 79 minutos tem gol do Vélez, num erro de Carlos Soares na saída, chute de Michael Santos para a rede, 2-0 Vélez. Aos 93 minutos, no finzinho, Álvaro Montoro manda para a rede, faz 3-0 para o Vélez. E depois de revisão do VAR, o gol foi confirmado. 3-0 Vélez. Resultado final, Vélez 3, San Antonio Bulu 0. Maher Carriço e Álvaro Montoro são os artilheiros do Vélez na fase de grupos. Ambos passaram pelas categorias de base e têm 19 e 18 anos, respectivamente. Carriço fez história contra o San Antonio Bulu. Ele se tornou o único jogador argentino do século XXI a marcar 4 gols na Conmebol Libertadores antes de completar 20 anos de idade. Em seus primeiros 5 jogos no torneio, a joia do Fortim também deu uma assistência e fez um gol de pênalti.
Álvaro Montoro, na atual competição, marcou seus 3 únicos gols como jogador de futebol profissional. Um fato destaca seu desempenho espetacular. Ele jogou apenas 120 minutos no torneio, marcou um gol e deu uma assistência a cada 30 minutos. O Vélez tem futuro e, já classificado para as oitavas de final, continua sonhando. E o Grupo H ficou assim: Vélez com 10 pontos, Peñarol com 10, San Antonio Bolo com 6 já eliminado e o Olímpia também eliminado com 2. Agora em Montevidéu teremos Peñarol e Uruguai para ver quem fica em primeiro no grupo. E Olímpia e San Antonio Bolo se despedem em Asunción. Alexis Martín Arias foi o melhor goleiro da semana. Com 7 defesas, o argentino de 32 anos ajudou o Cerro Porteño a não sofrer gols pela primeira vez na fase de grupos. Depois de ser titular na segunda fase da pré-Libertadores contra o Monagas, ele havia perdido seu lugar para Gatito Fernandes. No entanto, suas boas atuações no campeonato local o trouxeram de volta ao time titular. Depois de acumular 4 jogos sem sofrer gols, o técnico Diego Martínez decidiu escalá-lo para a última partida contra o Palmeiras. Apesar da derrota, ele mostrou um bom desempenho contra o Verdão e em Lima ele permitiu que El Ciclone estendesse sua longa sequência invicta contra times peruanos. Acompanhem os 5 melhores gols da 5ª rodada. E o número 5 fica para Manuel Lanzini. Fazer 6-2 sobre o Independiente del Valle. Que golaço de fora da área, hein? E o 4º lugar fica para Ivan Leguizamon. Depois de uma assistência de Facundo Zabala, chute do Ivan e 4º lugar para ele. No 3º lugar fica Rubem Bota, chutaço excepcional de fora da área. Que golaço do Rubem, hein? No 2º lugar, Matias Sepúlveda nessa cobrança de falta que deixou o goleirão tonto. E o melhor gol da semana foi para ele. A 30 metros de distância, prestem atenção no que fez o nosso amigo Eric Remedi. Que golaço! Gol número 1 vai para ele, Eric Remedi. E agora a tabela dos artilheiros. Hernan Barcos é o artilheiro com 5 gols. Também tem 5 gols Ramiro Vaca, Alan Patrick. E depois com 4 gols Kevin Quevedo, Alex Arce, Cláudio Spinelli, Kevin Viveiros e Mair Carriço do Vélez. A seguir, os melhores momentos durante a última semana da competição. Adrián Martínez foi o melhor jogador da semana. O artilheiro do Racing se tornou o 4º jogador da academia a marcar 2 gols em um primeiro tempo da Comebol Libertadores. Os 3 anteriores foram Norberto Raffo, Juan Rodríguez e Lautaro Martínez.
É a quarta vez que o argentino marca 2 gols em uma partida do torneio da Conmebol. Ele havia feito isso na Libertadores de 2019 pelo Libertad contra a Universidad Católica e 2 vezes na Sul-Americana 2024 contra o Coquimbo Unido. Ele disse o seguinte após a partida. La verdad que es un momento lindo que estamos pasando. También lo personal, como decir, la pelota entra, la verdad que muy contento. El partido pasado quizás no entraron las que entraron ahora, pero bueno, contento por el grupo, como digo. Yo no hubiese podido convertir los goles si no tuviéramos un plantel muy bueno, que crea muchas situaciones y siempre tira para estar en la mitad de la cancha de ellos, ¿no? Así que nada, es para todo el equipo que hicimos todo el esfuerzo. Muito obrigado! Voltamos daqui a 2 semanas com mais emoções em outra edição do Conmebol Libertadores Magazine.